Pretinho mais que básico, a nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, curte esse vídeo, compartilha pra gente crescer na plataforma, comenta, porque é super importante. Para esse vídeo de hoje, que eu não sou historiador e o que eu vou tratar nesse vídeo é apenas as minhas impressões e os meus estudos como homem negro no Brasil. O que a gente viveu na última quinta-feira, na estreia da nova temporada do programa The Voice Brasil, com o cantor Carlinhos Brown e a participante Isabel, foi inadmissível. Antes eu quero rapidamente situar quem é Isabel. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra... Isabel é uma garota de 16 anos, refugiada do Congo. Ela chega a São Paulo com a ajuda de missionários, sem os seus pais, que são localizados muito tempo depois. Já em São Paulo, ela começa a participar de um coral, que é ministrado pelo maestro João Carlos Martins. E aí ela começa a se desenvolver e a se envolver com música, descobre-se cantora e uma paixão enorme pela música. No último dia 21, quinta-feira passada, ela participa do programa The Voice Brasil. O Carlinhos Brown é o único e o primeiro a virar a cadeira para ela. Esse primeiro programa ela canta a música Trem Bala e após a sua apresentação, Carlinhos Brown aproveita para fazer um discurso, reflexão sobre a questão racial no Brasil. Uma das coisas que também me chocou demais, Isabel, ela se apresenta, né? E ela diz que ela é do Congo, e aí o Carlinhos Brown diz, não, você é brasileira. E ela diz, não, eu sou do Congo. Ele insiste dizendo, não, você é brasileira, porque o Brasil é um país que abarca todos, é um país muito receptivo, o que faz com que todos que cheguem aqui tornem-se dessa terra. Além de tudo, ele fala que o Brasil é um país plural. E aí é o momento que você olha pra televisão e fala, Carlinhos, oi, respeita a menina, respeita, ela não é brasileira. E ela também não quer ser brasileira. Ela quer manter as suas referências e quer continuar sendo quem ela é, só que dentro dessa terra. Mas ela não é daqui. E logo após, o Carlinhos pergunta, qual é o seu nome? E ela diz Isabel. E aí ele diz isso aqui. Foi uma princesa chamada Isabel que trouxe para nós uma liberdade exclusiva. Uma mulher sensível, de pele clara, que libertou os negros da escravidão. Eles vinham Congo, Brasília, que vinham de Angola. Foram para Bahia, para Recife. E aí nesse momento eu me senti como se eu vendo aqueles filmes que romantizam a escravidão. Ou eu fazendo um regresso lá para minha vida escolar, onde a gente é doutrinado a amar a supremacia branca e desvalorizar e a odiar as minhas referências negras. É como se eu abrisse aqueles livros didáticos, né, da época que eu frequentava a escola, e a gente via muitos escravizados apanhando, e nenhuma referência negra e de luta. Foi reviver um trauma, foi reviver uma dor. 12 milhões de africanos foram trazidos da África para as Américas. Metade disso veio para o Brasil, o que faz com que hoje, em 2017, nós, negros, representemos 54% da população negra, ou seja, mais da metade. Só é possível a gente considerar que somos 54% de negros porque são 54% que se autodeclararam como negros. Pode ser que nós sejamos muitos mais. Existe uma grande parcela no Brasil que não sabe que é negra. Em 129 anos após a abolição, vivemos e vivenciamos resquícios e reflexos óbvios desse sistema nocivo, perverso e violento, como superar a pobreza e os avanços econômicos e sociais para a população negra no Brasil. A escravidão no Brasil é a principal e a maior fonte de toda a desigualdade e injustiça social que a nossa população negra vive hoje. Hoje em dia, ainda falar do período escravocrata e de escravidão é um tabu. E aí, falar sobre os métodos e instrumentos de tortura e perversidade a que nós éramos sujeitados é mais tabu ainda. Enaltecer a princesa Isabel em rede nacional é deseducar toda uma população. Isso é perigoso e representa irresponsabilidade. Hoje temos a Lei 11.645 que torna obrigação que as escolas contem a verdadeira história do negro no Brasil e, sobretudo, valorize e autoafirme a sua cultura. Mas esta lei ela não é seguida. Primeiro, porque não temos investimento e segundo, porque não temos incentivo político. Senhor Carlinhos Brown, por que o senhor não falou sobre isso no seu discurso? Precisamos de uma reparação na educação sobre o legado do negro no Brasil. Nós precisamos disso já.
Isso é urgente. Esta Isabel, gente, fofa, maravilhosa, carinhosa, ela não existiu. Por que que quando uma pessoa ela se propõe a falar sobre o período escravocrata e falar de Princesa Isabel, por que que ela não fala de questões que são primordiais pra gente falar sobre escravidão no Brasil? Que o negro trabalhava sem remuneração, em condições desumanas, atendendo a 18 horas de trabalho. Era objeto, coisa e propriedade, que não eram considerados seres humanos, que haviam punições físicas, que mulheres negras eram estupradas, que apanhavam, que eram torturados, que morriam. E muita gente morria. Houve muito derramamento de sangue negro para que o senhor Carlinhos Brau estivesse em rede nacional distribuindo afagos à Princesa Isabel. E quem lhe concedeu esse espaço não foi a Princesa Isabelzinha, foram negros. Foram negros que se rebelaram, que se organizaram, negros que lutavam contra a escravidão, negros que fugiam, que criavam seus próprios espaços, que se aquilombavam, que resistiam. É desonesto, Carlinhos, falar de Isabel e não falar de José do Patrocínio, Luiz Gama e André Rebouças, abolicionistas apagados da nossa história, intelectuais negros que sobretudo batiam de frente com essa Isabelzinha que o senhor defendeu em rede nacional. Carlinhos, você foi desonesto com a gente, você foi desonesto com a nossa história, você foi desonesto com a nossa ancestral. Gente, não foi por redenção, não foi por empatia, não foi por amor, tampouco por consciência que houve o fim oficial da escravidão no Brasil. Foram fatores econômicos, foi uma pressão da Inglaterra que passava pelo processo da industrialização e necessitava angariar novos consumidores para seus produtos. A princesa europeia, branca, ela apenas deu uma canetada. Ai, que fofa, né? Por que que você não disse que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão? Esquecimento ou alienação? Por que que no seu discurso você não falou sobre a lei do ventre livre? Que só apenas em 1871 as crianças nasciam libertas, podendo ficar com seus pais somente até os 8 anos. Após os 8 anos, o seu proprietário pegavam essa criança e entregavam para o governo para que eles fossem indenizados. Você esqueceu disso também? Por que que você não falou da lei Saraiva-Cotegipe ou do sexagenário? Lei esta que libertava escravizados com mais de 60 anos. Quais desses escravos sujeitados àquele sistema chegavam até os 60 anos? Essa lei ela só isentava o proprietário de manter aquela vida existindo. Era lançar a vida de um negro e de uma negra que viveu durante todo esse processo violento a sua própria sorte. Por que você também não falou da lei de terras de 1850? A lei que regularizava a privatização das terras de moradia, essa lei que não permitiu que negros e negras tivessem o seu espaço, a sua moradia, a sua casa. E a gente vive reflexos disso até hoje. A assinatura da libertação da escravatura foi apenas um protocolo, gente. Foi mais ou menos um: cansamos desse rolê, cansamos de vocês. Agora vocês peguem seus trapinhos e sumam da nossa frente. Agora é cada um por si. E Deus por todos. O que o Carlinhos fez foi reforçar o mérito inexistente da Redentora Isabel, romantizar atrocidades, deslegitimar o nosso histórico de luta e resistência, isentar o processo violento e contar o processo escravocrata pelas lentes e perspectivas eurocêntrica e branca, apagando os pecados da escravidão. Em Carlinhos, em rede nacional, silencia e romantiza aquele tipo de opressão, da qual nem ele e nem eu vivemos. Mas esta opressão ela está ressignificada nos dias de hoje. Isabel representa a sociedade branca que se beneficiou do sangue negro. Eu não penso como Carlinhos e eu não confirmo esse discurso. A escravidão, ela permanece de forma sofisticada e existe sobre outros métodos e instrumentos. Nós não queremos e nós não precisamos de heróis e heroínas brancas. Queremos a nossa história, os nossos heróis e as nossas heroínas. Nós queremos a verdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações, curte, comenta, porque a sua opinião aqui ela é super importante. Beijo, gente. Obrigado, valeu. Chegamos a 4.000 essa semana. Eita, nós. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Pretinho mais que básico, a nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar.